sobre alguns tipos de diabetes. Dentre eles, o diabetes tipo 1 e tipo 2 e o diabetes gestacional, que são muito bem estudados e muito bem discutidos na literatura. Temos aí também outros tipos de diabetes, e nesse grupo caracteriza-se basicamente as diabetes monogênicas, tá? Que é uma diabetes com cunho bem hereditário aí. E tem se discutido muito, se falado muito de um tipo de diabetes, diabetes tipo 3, que é uma relação estabelecida, né, que a ciência vem mostrando, entre a diabetes e o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Mas o que é interessante é que, independente dos tipos que temos aí da doença, o que combina, né, a diabetes, todos os tipos de diabetes, elas têm uma característica em comum, que é a hiperglicemia, né, a alteração do metabolismo da glicose e a hiperglicemia. Então, como vocês viram, a gente falou muito da insulina na aula passada, e vocês vão entender a importância da gente compreender bem a ação da insulina a partir dessa aula, tá certo? Então vamos lá. Pensando nos tipos de diabetes, nós temos diabetes tipo 1, que era chamada, né, de diabetes tipo 1A, e a diabetes tipo idiopático, né, que seria diabetes tipo 1B. A diabetes tipo 1 ela pode ser subdividida dessas duas formas. E aí vocês podem encontrar na literatura como diabetes tipo 1A, tanto quanto diabetes tipo 1B. Mas eu estou trazendo essas nomenclaturas atuais, que foram as nomenclaturas publicadas pela nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá bom? Então, imunomediado, né, o tipo 1A, é bem clássico, e aí a gente consegue identificar nesses pacientes uma hiperglicemia, né, na maioria das vezes. Vocês vão ver lá na frente que, dependendo do estágio, né, da fase do diabetes tipo 1, a hiperglicemia ela pode não estar presente. Mas é um tipo de doença caracterizada pela deficiência da insulina, né, tanto baixa concentração de insulina, que caracteriza aí principalmente em indivíduos que não estão em insulinoterapia, caracteriza aí principalmente a falha das células betas. E isso está associado normalmente à presença de anticorpos das células beta pancreáticas, tá? O outro tipo 1B, que é o idiopático, ele é caracterizado principalmente pela deficiência da insulina, né? Mas não se encontra nesses pacientes o aumento da quantidade de anticorpos. E aí vale destacar que esse tipo ele tem sido muito confundido com a diabetes tipo 2. E aí vocês vão se perguntar e me perguntar, então o que é que eu faço aí para conseguir identificar e diferenciar o paciente do diabetes tipo 1B para o paciente do diabetes tipo 2. Vocês vão entender lá na frente, quando a gente falar da fisiopatologia do diabetes tipo 2, que a diabetes tipo 2 é uma doença bem mais complexa e que nesses pacientes apresentam características metabólicas muito peculiares, tá bom? Então, vamos dar seguimento, né? Então, a diabetes tipo 2, a gente vai ver que existe uma interação fator ambiente e fator genético. E esses pacientes, como eu falei, existe uma característica metabólica complexa e eles apresentam aumento da secreção de glucagon, aumento da produção hepática de glicose, resistência à insulina, disfunção das incretinas, aumento de ácidos graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose, deficiência da síntese e secreção das células de insulina pelas células betas. E vocês vão ver que toda essa cascata metabólica desses pacientes, ela acontece basicamente decorrente da resistência à insulina, tá? A resistência à insulina é ocasionada aí pelo processo inflamatório decorrente da hipertrofia do tecido adiposo. Ela é aí a principal responsável, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 3, como eu falei, é uma associação que os estudos têm mostrado entre
o diagnóstico de diabetes e aumento do risco do desenvolvimento de Alzheimer. Vamos discutir como, mas basicamente eles falam sobre a glicação de proteínas, né? Então, a hiperglicemia crônica duradoura, né, contribui aí para a glicação de proteínas, e a glicação de proteínas pode estar aumentando aí neuroinflamação e contribuir para a presença de placas beta-amiloides a nível cerebral e o diagnóstico de Alzheimer. Outro tipo de diabetes é a diabetes gestacional. E aí, nessas pacientes, a gente vai observar muito, pessoal, a intolerância à glicose, né? Então, a gente vamos ter pacientes que apresentam uma dificuldade no metabolismo da glicose. Vocês vão ver que a própria gestação é um ambiente que a gente chama diabetogênico. Então, ela contribui por um mecanismo fisiológico e necessário, vocês vão entender por quê, para uma possível intolerância à glicose, tá? O que acontece é que a intolerância à glicose, né, ela pode vir a avançar e a paciente ser confirmada e diagnosticada com diabetes gestacional. E os outros tipos de diabetes, né, principalmente o MOD, que é a monogênica, é bem discutida. Temos a diabetes neonatal, né, que ocorre aí principalmente em crianças, filhas de mães que foram diagnosticadas com diabetes gestacional, é uma associação aí bem significativa. E as diabetes secundárias, que são diabetes por conta de doenças no pâncreas, infecção, medicamentos, tá? Mas só para frisar que todos esses tipos de diabetes acabam culminando para a hiperglicemia. O que é importante a gente conhecer esses tipos da doença? Para que a gente conduza melhor nosso manejo dietoterápico, tá? Então, em parceria com a equipe multidisciplinar, né, a gente consiga traçar qual vai ser a melhor conduta aí para esse paciente. Então, vamos lá. Pensando na diabetes tipo 1, nós temos aí uma alteração genética ou anticorpos atuando aí contra o próprio pâncreas, que vai diminuir a síntese e secreção da insulina. Pronto. Basicamente, a gente tem isso aí, esse mecanismo acontecendo por fatores, na maioria das vezes, genéticos, tá? A diabetes tipo 1 é imunomediada, principalmente, tá? E aí a gente tem diferenciação entre a diabetes tipo 1A e a diabetes tipo 1B. Então, na imunomediada, nós temos a presença de um ou mais anticorpos. Muitas vezes a gente pode estar associando aí a infecções virais. E é bem interessante o quanto isso passa despercebido pelas equipes multidisciplinares. Então, um paciente com hiperglicemia aguda, com presença de anticorpos, e aí a equipe multidisciplinar busca todos os outros fatores e esquece aí, por exemplo, das infecções virais. Componentes dietéticos, que são importantes de ser avaliados, e a composição da microbiota intestinal. Por quê? Vamos só destacar isso aqui. Pacientes com diabetes tipo 1A são pacientes com tendência, né, um risco maior de desenvolvimento, por exemplo, de doença celíaca e de intolerâncias alimentares. Então, um fator muito importante para esses pacientes é a análise da composição da microbiota intestinal e manutenção da saúde intestinal, tá? No caso dos pacientes com diabetes tipo 1B, nós vamos observar que nesses pacientes os anticorpos não são detectáveis. Como eu falei, é facilmente confundido com diabetes tipo 2 e na maioria dos casos é um indicativo da insulinoterapia precoce. Acontece muito, né, porque a gente vai acabar tendo aí a falha mesmo da célula beta em secretar a insulina e é um indicativo aí da insulinoterapia precoce.
Em pacientes, vamos supor assim, com diabetes tipo 2, por exemplo, eu não sei se vocês já pegaram em consultório, mas assim, paciente que percebeu, né, foi diagnosticado de diabetes tipo 2 bem recente, já começou com insulina. Então, existe, por exemplo, uma possível necessidade, principalmente se a gente observar aí que as células betas pancreáticas desses pacientes não estão mais funcionando. E a gente consegue observar isso basicamente pelos exames de valores de insulina e peptídeo C, que vocês vão aprender lá na aula de exames laboratoriais, tá bom? Bem a fundo, né? Hoje a gente vai estar falando também sobre esses exames, mas mais a fundo vocês vão ver essa temática na aula de exames laboratoriais. Então, diabetes tipo 1 não, é genético, né? Tem um fator genético muito importante. Os principais anticorpos que são solicitados é a antilhota, a anti-IA2 e o anti-ZNT8, tá? São bem... e a antitirosina fosfatase também são os principais anticorpos solicitados. Mas aí tá uma lista dos anticorpos que podem estar sendo solicitados, tá? Normalmente, pessoal, o endócrino que está acompanhando o paciente, ele já solicita esses exames numa situação de paciente com histórico genético de diabetes, paciente que já está apresentando deficiência da diminuição dos valores de insulina, de peptídeo, então já está na hora de estar investigando. E apresenta também sinais clínicos, por exemplo, a perda de peso repentina é um sinal bem clínico e típico do paciente com diabetes tipo 1 ou hipoglicemia noturna, principalmente, tá? E normalmente são pacientes que vão precisar repor a insulina. E aí entra um fator muito importante que a gente vai discutir mais na frente, que é os exames laboratoriais, que é o uso da insulina e do peptídeo C, tá? E aí só para adiantar, vou deixar essa deixa aí com vocês, que a insulina, os valores de insulina, eles refletem também a insulina adicionada, né? A insulina exógena. Então, cuidado ao interpretar valores de insulina normais em pacientes com insulinoterapia. Não necessariamente aqueles valores estão refletindo a função das células betas, tá? Para isso, é mais interessante que se use aí os valores de peptídeo C. Vamos lá. No caso do diabetes tipo 2, nós temos aí um conceito bem interessante, trazido pelo IDF, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o diabetes tipo 2 como uma doença poligênica, né? Então, são vários genes atuando em conjunto, de etiologia, né, complexa. Então, o desenvolvimento dessa doença, o estudo da causa da doença é um estudo complexo, multifatorial e caracterizada aí pela hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperglucagonemia e essa parte metabólica que a gente vai discutir no slide seguinte. Mas o que é que eu trago para vocês? O fator genético, ele vai atuar aí em conjunto, né, sofreu interferência bem significativa do fator ambiental. E entre os fatores ambientais, a gente pode destacar aí principalmente a obesidade, né, decorrente do déficit calórico positivo, então o aumento da ingestão calórica em detrimento do gasto energético, que vai culminar aí para o excesso de peso, né, para a obesidade. Temos aí também o fator gestacional, como eu falei para vocês, que é um fator diabetogênico, tá? Mas que os hábitos de vida materno e os fatores externos exercem um efeito significativo no controle dessa diabetes gestacional. Então, pacientes com circunferência da cintura elevada, e aí eu vou chamar a atenção, porque os estudos mostram, por exemplo, a circunferência da cintura elevada, por ela só, ser um fator de risco tão quanto a obesidade. Então, aqueles pacientes que são eutróficos, né, pelo IMC, vamos dizer assim, mas são pacientes que apresentam circunferência da cintura elevada. Eles também são do grupo de risco de diabetes, apesar de serem pacientes eutróficos, tá? Indivíduos hipertensos, indivíduos fumantes, e aí um fator muito interessante, né, que são as espécies
as espécies reativas de oxigênio, né, e nossa, fugiu a mente. E os fatores externos, né? Então, por exemplo, a poluição, o consumo de... Tem alguns estudos mostrando aí, por exemplo, o uso descontrolado de alguns cosméticos e tal, que vão estimular aí a produção das EJs e vai contribuir para o diabetes tipo 2. E aí vamos pensar, né? O que acontece? A gente viu o efeito da insulina, tá? E aí vamos pensar na fisiopatologia do diabetes tipo 2 e vamos ter que relembrar tudo que a gente viu da insulina. Eu tentei fazer uma animaçãozinha para facilitar aqui o entendimento de vocês nesse processo. Então vamos lá. A hipertrofia do tecido adiposo, que é um processo decorrente do sedentarismo associado aos hábitos alimentares não saudáveis, que é o fator, né, que descreve, vamos falar desse jeito, a obesidade, o excesso de peso. Então, a hipertrofia do tecido adiposo faz com que macrófagos entrem, né, no tecido adiposo e contribuem para um processo inflamatório de baixo grau. Esse processo inflamatório estimula a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Peguem as figurinhas de vocês, né, a figura que eu falei para vocês irem completando. Essas citocinas pró-inflamatórias são basicamente, principalmente, né, TNF-alfa e interleucina 6. O aumento das concentrações circulantes de citocinas pró-inflamatórias faz com que a insulina não consiga se ligar ao seu receptor. Quando a insulina não se liga ao receptor, o que é que acontece? Vamos lá recapitular aquela aula. A insulina se liga ao receptor, favorece a translocação de GLUT4, né? Inicia a cascata de fosforilação, ativa a via da AKT, favorece a translocação de GLUT4. A presença de moléculas pró-inflamatórias circulantes dificultam a ligação da insulina ao seu receptor e, consequentemente, param, né, a translocação do GLUT4. Se eu não consigo translocar GLUT4, o que é que acontece? Eu não consigo captar a glicose para o interior da célula, aumento da glicose circulante. Beleza. Então eu tenho primeira situação, resistência à insulina, né? Dificuldade da insulina se ligar ao receptor, aumento da glicose circulante. Então eu tenho aí a resistência à insulina, a insulina não se liga ao seu receptor, a glicose aumenta a concentração, então hiperglicemia, que é a principal característica do diabetes, tá? O aumento dessa glicose circulante, dessa insulina, faz com que seja secretado um outro hormônio chamado glucagon. O glucagon, lembra que eu falei com vocês, um contrarregulador da insulina? Então, o aumento, tem muita insulina, o glucagon vai dizer, epa, insulina, segura aí, tá bom, não preciso de você tá indo demais. Então, eu acabo tendo uma situação aí de hiperinsulinemia associada a hiperglucagonemia, tá bom? O aumento da glicose circulante vai aumentar aí também a secreção e favorecer a disfunção das atividades das incretinas. Se eu ocasiono uma disfunção das atividades da incretina, lembra o que as incretinas fazem lá atrás, o que a gente falou? Elas vão estar aumentando a absorção intestinal de glicose, né? Se elas vão estar com a disfunção da a sua função comprometida. Elas vão ter dificuldade de agir lá, contribuindo para a secreção da insulina, lembra? Da via, né, das incretinas no processo de secreção da insulina. Então, a gente vai ter dificuldade de secreção da insulina. E também elas vão estar atuando aí, contribuindo para a síntese e secreção de glucagon. Então, eu tenho uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia, uma hiperglucagonemia, uma disfunção da incretina que vai contribuir para todo esse processo novamente.
Além disso, a hiperglicemia vai fazer o quê? Sinalizar lá para o pâncreas, para as células betas lá, e vai falar o que para a célula beta? Produz insulina, filha, tem muita glicose circulante. Olha que loucura o que está acontecendo no corpo do paciente com diabetes. Então, eu tenho uma situação aí que eu estou com um aumento da concentração sanguínea de glicose e eu peço ao pâncreas que o pâncreas produza insulina e ele está fazendo o quê? Ele está produzindo. Por que ele está produzindo? Porque eu tenho um paciente com hiperinsulinemia e hiperglicemia. E aí ele continua produzindo. Tem uma hora que o pâncreas vai dizer, velho, eu não tô mais aguentando, velho. Então, o que é que vai acontecendo com o pâncreas? Células betas vão começando a falhar, até o momento que a gente tem a falha total e para, né, de sintetizar e secretar insulina. E aí eu vou necessitar, por exemplo, da insulina exógena. Além disso, a gente tem ainda a insulina, o aumento das concentrações sanguíneas de glicose, ativando lá o sistema renal, contribuindo para a reabsorção renal de glicose. Olha que loucura o que o corpo está fazendo, né? Ele está tentando eliminar a glicose sanguínea a todo custo. Então, aciona o sistema renal e fala, meus caras, velho, venham cá e me ajudem a tirar essa glicose circulante, bora botar ela para sair pela urina, bora ajudar a aumentar essa excreção aí, me ajuda aqui para ver se a gente consegue limpar isso aqui do sangue. Então, aumenta a reabsorção renal de glicose. E aí, com o avançar do tempo, uma das comorbidades associadas ao diabetes, nós temos, por exemplo, a nefropatia diabética. Beleza. Até aí o corpo está na loucura, né? E daí o que é que vai acontecer? O que é que acontece ainda com o nosso corpo? A resistência à insulina no tecido adiposo, ela vai fazer o quê? O que é que a resistência à insulina vai fazer? Dificultar a cascata de fosforilação aqui, né, do receptor de insulina. Se eu dificulto a cascata de fosforilação, voltem lá para a aula 2. Eu vou estar inibindo a ativação da AKT, né? Então, vou inibir a fosforilação da AKT. Se eu diminuir a fosforilação da AKT, eu vou fazer o quê? Aumentar a atividade da enzima hormônio lipase sintase, que vai aumentar a lipólise. Se eu aumento a lipólise, eu aumento o quê? Quebra dos lipídios, né, dos ácidos graxos no tecido adiposo, e esses ácidos graxos vão para onde? Corrente sanguínea. Então, eu tenho um aumento da deposição de triacilglicerol na corrente sanguínea e aumento do risco de doença cardiovascular. Ao mesmo tempo, né, se eu tenho resistência à insulina e não fosforilação, por exemplo, da via da AKT, eu vou ter a permanência do FOX, né, do FOX01 ou do FOXO, no núcleo celular. Se eu tenho FOXO lá dentro, o que é que acontece? As enzimas, os fatores genéticos, né, fatores de transcrição que vão contribuir para a lipogênese vão estar bloqueados. Se eu tenho um bloqueio da lipogênese, aí mesmo que eu não vou conseguir pegar essa gordura circulante e armazenar ela na forma de triacilglicerol. Então, eu vou ter aí um aumento das concentrações circulantes de lipídio e um aumento da doença cardiovascular. Ainda eu vou ter a nível hepático, vocês lembram lá? Alteração aí da via AKT, eu vou estar fosforilando a glicogênio sintase, que vai contribuir para a glicogenólise. Se eu tenho glicogenólise, o que é que eu vou ter? Meu corpo gerando energia, mais glicose circulante. E ainda eu vou ter um outro processo, que é também via FOX, né? Via FOX1, a nível nuclear, que é, permanecendo ela no núcleo, eu vou estar estimulando aí a gliconeogênese, síntese hepática de glicose, produção hepática de glicose. Então, eu tenho todos os mecanismos onde a insulina poderia estar atuando, contribuindo aí para diminuir as concentrações sanguíneas de glicose e manter, vamos dizer assim, homeostático o nosso corpo. Ela não está conseguindo atuar, porque são as principais vias, a via da AKT, por exemplo, que é a sua principal via, ela vai estar inativada, não está acontecendo o processo de autofosforilação do receptor.
E aí a gente para assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir contribuir para a melhora da saúde desse paciente? Então vocês já viram que a gente tem um processo aí muito complexo, né? E aí o conceito da doença já fala isso. A gente tem o aumento da síntese, né, de VLDL, de triglicérido, pelo processo de glicogenólise, gliconeogênese, temos a lipólise, lipogênese. E vamos lembrar aí que esses fatores são fatores dependentes da dieta, principalmente, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir moldar um paciente desse? Vamos aí pensar em algumas estratégias mais na frente de como eu vou conseguir estar atuando com a dieta, melhorando a característica metabólica desse paciente. Mas uma coisa chama muita atenção, esse paciente ele tem aumento da síntese e secreção de citocinas pró-inflamatórias decorrente do processo de hipertrofia do tecido adiposo. Então, pessoal, eu vou falar disso, acho que a minha vida toda. O controle metabólico do paciente com diabetes, ele perpassa pelo peso corporal, né? Ele perpassa pelo emagrecimento, ele perpassa pela redução da circunferência da cintura. Então, algumas estratégias agudas, elas podem fazer parte da conduta do nutricionista, desde que isso seja algo muito, muito, muito bem pensado, porque a ciência é muito clara que algumas dietas e algumas restrições alimentares, elas não contribuem para a adesão. E pensando em paciente com diabetes, a gente não pode pensar em efeito agudo de dieta, a gente precisa pensar em um efeito crônico da dieta, tá certo? Então, assim, pensem na diabetes tipo 2, principalmente, como uma doença complexa, tá? E que vários mecanismos estão atuando em conjunto aí nesse paciente. E aí, quando que eu vou rastrear a diabetes tipo 2 em adultos que não têm sintomas? Então, todo paciente que tem acima de 45 anos, ele apresenta um fator de risco para a diabetes tipo 2, porque a própria idade, ela contribui para um processo de resistência à insulina. Tá bom? Se esse paciente apresenta ainda sobrepeso ou obesidade, e se mesmo com menos de 45 anos ele apresenta sobrepeso ou obesidade, e apresenta associado a isso um fator de risco entre esses seguintes, né, como história familiar de diabetes, etnias, isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente negro de 30 anos, sobrepeso, ele já é um fator de risco, né? Se eu tenho um paciente de 46 anos, negro, ele já é um fator de risco, entendeu? Então, a gente precisa levar em conta a etnia do paciente. E aí, quando vocês consideram aí, vocês vão ver como as coisas se ligam, né? E o nosso próximo módulo é como a gente monta um consultório para esses pacientes. Então, o que é que deve ter na minha anamnese que vai me dizer se eu devo prestar atenção para esse paciente ser um paciente de risco de desenvolver diabetes, se ele já é um paciente diabético, quais características eu preciso obter e quais informações são imprescindíveis para que a minha conduta seja a melhor possível com esse paciente, tá? Se esse paciente apresenta, por exemplo, HDL baixo, então um fator protetor para esse paciente estar comprometido. Se ele apresenta TG elevado, se é uma mulher com síndrome de ovários policísticos, e aí é muito interessante porque hoje o conceito de ovários policísticos, né, que síndrome de ovário policístico vem mudando e a resistência à insulina é um principal fator para essa síndrome. Se é um indivíduo sedentário, se é um indivíduo que já apresenta um sinal clínico tradicional da resistência à insulina, que é a acantose. Se é uma mulher que teve um diagnóstico de diabetes gestacional, né? E indivíduos com HIV, eles também são pacientes do grupo de risco para desenvolver diabetes tipo 2, tá? E aí uma coisa que a Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe nessa nova diretriz e que me chamou muita atenção, eu gostei bastante, é a investigação de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes assintomáticos. Durante muito tempo, inclusive na minha graduação, a gente sempre aprendeu que diabetes tipo 1, criança e adolescente, diabetes tipo 2, indivíduo acima de 45 anos. Só que o processo de transição nutricional, transição epidemiológica veio
E a característica, né, de saúde e de hábito de vida das crianças e adolescentes, elas mudaram. E hoje temos visto, né, cada vez mais crianças com sobrepeso e adolescentes com sobrepeso e obesidade, que é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de diabetes. A gente viu nos slides anteriores. Então, todo jovem com sobrepeso e obesidade, que tem um histórico materno de diabetes, que tem história familiar de diabetes, que faz parte da etnia de risco, que apresenta algum sinal clínico de resistência à insulina, que apresenta dislipidemia, que foi uma criança, né, com baixo peso ao nascimento, essas crianças, elas são crianças com risco para o desenvolvimento da diabetes e devem ser investigadas, tá certo? Então, não vamos fechar os olhos para essa doença que vem crescendo e vem atingindo também crianças e adolescentes e cada vez mais público mais jovens. Outro tipo de diabetes é a diabetes gestacional. E como eu falei com vocês, a própria gestação, ela provoca, ela é considerada uma condição diabetogênica. Inicialmente, né, no início da gestação, existe uma intolerância a carboidrato, tá? Que é uma intolerância, vocês vão ver que é natural, é uma proteção, tá? E aí, o diagnóstico da diabetes gestacional, ele é confirmado, gente, normalmente no segundo ou terceiro trimestre de gestação. Por que isso? Porque no primeiro trimestre de gestação, a intolerância a carboidrato, ela é natural, ela é um processo comum. Se a paciente é uma paciente que no pré-gestacional é uma paciente que nunca apresentou hiperglicemia, é uma paciente eutrófica, é uma paciente ativa fisicamente. Então, temos aí uma história clínica prévia dessa paciente que nos dá a entender e confirmar que a intolerância a carboidrato nesse momento, ela realmente é uma intolerância fisiológica, tá? Agora, se eu tenho uma paciente que era sedentária antes da gestação, sobrepeso com obesidade, e que no início da gestação ela está apresentando uma intolerância a carboidrato, a gente pode colocar uma observaçãozinha na ficha na anamnese e a gente vai dizer fatores de riscos pré-existentes, né? Apesar da gente não ter exames prévios que mostrem que essa paciente já vinha com diabetes gestacional, já vinha com uma diabetes prévia, uma intolerância a carboidrato prévia. Por que isso é importante? É preciso diferenciar se minha paciente está apresentando intolerância a carboidrato no primeiro trimestre, se a minha paciente apresentou diabetes gestacional, que foi confirmada no segundo e terceiro trimestre, ou se minha paciente tem uma diabetes prévia, certo? E isso faz toda a diferença, tá? E aí, o que é que acontece? Na mulher grávida, né, durante a gestação, existe um processo de resistência à insulina e de diminuição da sensibilidade da insulina como um fator protetor ao feto. Então, o que é que acontece? A placenta, ela quer proteger o feto do excesso de energia, do excesso de carboidrato, para que ele cresça o que for necessário, o que for ideal para ele. Então, o principal fator que a gente tem aí é o hormônio lactogênico placentário, que ele vai favorecer a uma diminuição da sensibilidade da insulina. Então, nós temos uma maior demanda energética, né? A mulher acaba tendo a maior demanda, a maior ingestão energética também, mas nós temos também uma diminuição da sensibilidade à insulina, principalmente placentária, na intenção de controlar aí a passagem da glicose para o feto. E isso vai contribuir para o aumento da glicemia sérica na mãe, né? Contribuindo para uma possível diabetes gestacional ou uma intolerância à glicose gestacional. Além do hormônio lactogênico placentário, nós temos também outros hormônios como o cortisol, o estrógeno, a progesterona e a prolactina, que são secretados pela placenta com o objetivo especificamente de diminuir, por exemplo, a sensibilidade à insulina. E um outro fator, e aí quando eu falo que inflamação nem sempre é ruim e quem estuda inflamação acaba sempre se encantando pelos dois lados da moeda, né?
O aumento da secreção de TNF-alfa, de resistina e de leptina contribui para uma resistência à insulina placentária. E essa resistência à insulina placentária contribui para o aumento da glicose circulante na mãe e aí contribui também para o aumento dos valores de glicemia. Então, se vocês pararem para pensar, é um fator protetor onde a mãe deve pensar, né, sobre seus hábitos de vida, sobre seus hábitos alimentares e contribuir para o melhor desenvolvimento do feto. Então, se eu tenho, né, se por um acaso não diminuo a sensibilidade à insulina placentária e não aumento a resistência à insulina placentária, minha glicose circulante ela vai passar para o feto. E o que acontece, principalmente, um dos fatores observados aí, uma das características observadas a nível fetal, é a macrosomia, né? E aí um outro tipo de diabetes, e a diabetes tipo 3, e eu não vou entrar muito no detalhe do que é Alzheimer, mas fisiologicamente os estudos mostram a principal característica do Alzheimer como a disposição das placas beta-amiloides, né? E ali a dificuldade das conexões. E aí existe uma relação entre a diabetes e o aumento da presença de beta-amiloides, principalmente pelo processo de glicação de proteínas. E além disso, pela resistência à insulina, que contribui aí também para toda a disfunção da síntese hepática de triglicérides e todo o metabolismo lipídico. E aí uma coisa que tem chamado a atenção, né, e é um dos possíveis mecanismos, é a poliproteína E. Então a poliproteína E é a maior parte, né, a parte proteica, né, das lipoproteínas de baixa densidade, né, do VLDL, e uma parte também do HDL. E o que é que acontece? Quando eu tenho um aumento da disposição de proteína, né, de ApoE nas moléculas de VLDL, por exemplo, eu tenho uma maior facilidade de adesão dessas moléculas à parede, né, à parede vascular, e aí no caso cerebral nós temos uma maior facilidade de adesão, de adposição mesmo dessas moléculas de VLDL, elas se grudarem mesmo a nível cerebral e contribuir para a agregação das placas, né, de beta-amiloide. Então, tem alguns estudos mostrando a diabetes contribuindo para isso por conta da resistência à insulina, né? Então, o processo de resistência à insulina contribui para um processo inflamatório que vai aumentar aí, por exemplo, as concentrações de a poliproteína E vão contribuir para a neuroinflamação. Então, se eu tenho uma neuroinflamação, se eu tenho aumento das concentrações de ApoE nas moléculas de VLDL, eu tenho todos os fatores que contribuem para que elas consigam se aderir e as placas, né, de beta-amiloide também consigam aderir a nível cerebral. Então é interessante quanto os estudos mostram a diferença da composição mesmo cerebral, fotos, né, dos cérebros de pessoas com diabetes e com sintomas de doença de Alzheimer, e a gente consegue identificar justamente isso: aumento da ApoE cerebral, aumento de VLDL e aumento de neuroinflamação, né, de marcadores neuroinflamatórios. Então aqui só para mostrar a adesão das beta-amiloide nesses pacientes. Então o que é que a gente vai considerar para investigação dos pacientes com diabetes? Eles vão apresentar hiperglicemia crônica, e isso é meio quase que uma regra, né? É o que vai chamar a atenção para qualquer situação de diabetes, é a hiperglicemia crônica, o principal gatilho, vamos dizer assim. E precisamos considerar em que idade esse paciente está e qual foi a fase de vida do diagnóstico dele. Então, por exemplo, foi gestacional, foi pré-gestacional, foi pós-gestacional, né, no caso das mulheres. Foi um paciente com idade mais avançada ou foi um paciente com hiperglicemia crônica precoce? Por que isso, gente? Vamos pensar
que quanto maior o tempo que eu me mantenho na hiperglicemia crônica, maiores são os danos dessa hiperglicemia ao meu corpo, maiores podem ser os sintomas e maiores podem ser as comorbidades associadas, tá certo? Além disso, uma coisa muito importante é como está a função das células betas pancreáticas. As células beta ainda estão funcionando? Elas já apresentaram uma disfunção? E aí a gente vai ver como é que a gente consegue identificar isso agora na próxima aula, tá certo? Então, até a aula 4.